Olá a todos. Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje daremos continuidade à primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Então vamos ver novamente o ponto-chave de nosso estudo. Temos que ter muito cuidado. A última investida do inimigo é fazer com que você se conforme com o ato de pecar como algo natural para nós. Mas isto é uma mentira e ele já sabe disto, só não quer que você saiba. Pois se tem uma coisa que o inimigo não quer que você seja, é um filho de Deus. Pois ele sabe muito bem que a obra que Cristo fez naquela cruz foi para nos conceder o poder de nós sermos feitos filhos de Deus. Pois todo aquele que recebeu a justificação e a purificação de seus pecados experimentou as primícias dos dons celestiais, para que assim possa também receber em seu próprio corpo a vida de Cristo. Então vamos ler o versículo 1, que diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu Ele. João deixa bem claro que o mundo não nos conhece porque fomos tornados filhos de Deus. Este é o único motivo pelo qual o mundo não nos conhece, porque também não quis o conhecê-lo. Para entendermos isto com mais clareza, vamos ler do versículo 2 ao versículo 6, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. João nos diz que agora somos filhos de Deus e seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós também deveremos ser. Pois qual filho não traz a semelhança de seu pai? Este é o único objetivo de João em todas as suas cartas, nos mostrar que Deus é luz e nele não há trevas. E já sabemos que o pecado é a manifestação das trevas. É por isto que aquele que está em transgressão está em trevas. E todo aquele que está em trevas está fora da família de Deus. Mas o sacrifício de Cristo é justamente para isto: transformar pecadores em novas criaturas e, por fim, em filhos de Deus. Por isto, fica bem claro no versículo 4: quem pratica pecado está totalmente em trevas. Mas, ao mesmo tempo, João declara no versículo 5 que o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não havia pecado, mas se fez pecado para receber a nossa condenação, para assim
nos conceder o poder de sermos agora filhos de Deus, através do nascimento espiritual, que é pela nossa morte e ressurreição com Cristo. Entenda, para nós não existe restauração espiritual, mas sim um nascimento pelo qual somos tornados filhos de Deus. Este nascimento espiritual é o projeto pelo qual Deus nos tira do estado natural e das trevas. É por este motivo que João diz que qualquer um que está nele não está mais em trevas, e sim em luz, porque ele é a luz. Precisamos inculcar em nossas cabeças: o nascimento espiritual só nos foi concedido porque somos seres naturais, e todo ser natural parte unicamente do princípio de um corpo e uma alma. E a este ser natural foi-lhe concedido unicamente a vivência. Sendo assim, ele não tem a vida, ou seja, não pode viver eternamente, porque a vida eterna não é natural, mas sim espiritual, pois é aqui que entra a necessidade de nascermos espiritualmente, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. O nascimento espiritual tem a função de nos tirar das trevas e de todo o poderio do pecado e do inimigo, e nos filiar a Deus, pois todo aquele que recebe o nascimento espiritual é filho de Deus. E agora permanecerá na luz, porque Deus é luz. Para entendermos melhor tudo isto, vamos ler do versículo 7 ao versículo 12, que diz: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é nascido de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. João sempre demonstrou uma certa preocupação, e no versículo 7 ele reforça esta preocupação dizendo carinhosamente: Filhinhos, não deixe ninguém vos enganar acerca da justiça, pois ele nos justificou mediante sua morte e nos incluiu nela, para que pudéssemos andar em justiça e olhando sempre para ele, o justificador de todo aquele que anda em sua luz. Todos, sem exceção, que pratica o pecado, João deixa bem claro que são filhos do diabo. Ele diz isto não é para tirar do pecador a esperança da salvação, mas sim
para apontar aquele que tem o poder de destruir a filiação do pecador ao diabo. E é isto que ele nos declara no versículo 8. E no versículo 9, ele já trata com aqueles que já foram justificados, purificados e pelo sacrifício de Cristo receberam a semente divina, que é a vida do Filho de Deus em seu corpo. E este é aquele que verdadeiramente é nascido de Deus. Então João fecha com chave de ouro no versículo 10, dizendo que é assim que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, quem ainda pratica e está em pecado, de acordo com João, é filho do diabo. E para que isto fique bem esclarecido, não importa, você pode ser o melhor religioso de toda a terra. Se sua consciência lhe acusa de pecado, João deixa bem claro, você faz parte da família do diabo. Mas entenda, o Filho de Deus morreu naquela cruz para mudar esta sua realidade, pois pelo seu sacrifício ele nos faz nascer de seu espírito, tirando de nós as trevas e pondo em nós a sua luz. Não existe nascimento espiritual sem a aniquilação definitiva do pecado. O Espírito novo que nos foi prometido por Deus através de sua palavra falada pelos seus profetas foi manifesto pelo sacrifício de seu Filho na cruz. Pois pela ressurreição de Cristo, Deus cria um novo homem, o homem eterno, segundo a sua imagem e semelhança. Pois é por este motivo que João declara que assim como ele é, nós também seremos. Se crermos verdadeiramente em nossa morte e ressurreição com Cristo, precisamos entender que Cristo agora é a nossa vida e o pecado não faz parte desta nova e verdadeira vida. Como disse no estudo anterior, isto não é pregar impecabilidade do homem, mas sim provar que o homem que recebeu a vida de Cristo jamais tornará ao pecado. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.